programa e agora a gente vai tratar de um outro tema muito relevante que a gente, inclusive, já discutiu aqui no nosso programa na última semana. Eu vou saudar, sem perder tempo, do outro lado da tela, o cientista social, professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pesquisador no Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Piero Lerner. Piero Lerner, bom dia. Olá, Anderson, tudo bem? Como tá? Me ouve bem? Ouço bem sim, Piero. Já agradecendo aqui a tua presença para conversar com a gente. Obrigado pela tua participação para a gente falar, Piero, como não poderia deixar de ser dessa situação envolvendo o ministro da Defesa, o José Múcio, né? Essa fala, no mínimo, lamentável que ele fez aí na semana passada. Só para rememorar aqui aos nossos espectadores, o Múcio afirmou em um evento em Brasília na última semana, falando na Confederação Nacional da Indústria, que o Brasil cria embaraços diplomáticos na área da defesa ao recusar a fazer negócio com outros países por ideologia. Múcio se referiu a uma ação do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o Celso Amorim, que travou a compra pelo país de 36 blindados fabricados por Israel para as Forças Armadas do país. A iniciativa se deu em retaliação às críticas que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez ao presidente Lula, declarado persona non grata lá em Israel. O Exército investe em um programa de modernização da sua infantaria mecanizada desde 2017. A licitação internacional foi vencida pela empresa Elbit Systems de Israel, mas o ex-chanceler convenceu o presidente da República a segurar esse negócio. Em sua fala, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que há um ranço ideológico por parte de integrantes do governo, sem citar nomes. A gente repercutiu aqui no programa essa fala do Múcio na semana passada, Piero, com o professor Manuel Domingos Neto, inclusive com trechos do discurso do ministro, mas eu queria ouvir primeiro a sua opinião sobre essa postura do Zé Múcio. A gente vai, inclusive, depois falar sobre o que disse o Lula em relação a essa fala no final de semana, mas, enfim, como é que você viu essa fala do Zé Múcio? Não é a primeira vez que ele atua como um porta-voz dos militares, né, Piero? Bom, eu acho que essa postura dele já está bem clara, né? Enfim, se tem um consenso que se estabeleceu é de que ele, na verdade, enfim, né, é muito mais vamos dizer assim, um político dos militares no governo do que um ator do governo para fazer a ponte com os setores de defesa. Acho que ninguém tem muita dúvida a respeito disso, né? Uma fala absolutamente constrangedora, né, e feita para um público, né, que de certa maneira já tem ali todo, vamos dizer assim, uma moldura preparada, né, para aquele entendimento de que esse governo opera, vamos dizer assim, em função de grandes esquemas ideológicos, de que ele não é pragmático e tal, enfim, né, que é mais um sequestro de pauta aí desse pessoal da direita, né? Como se eles não tivessem feito isso sempre também, né? Agora, assim, eu acho que, de certa maneira, a gente aqui tem também vamos dizer assim, a missão de querer entender, né, o que significam essas transações comerciais, né, com o Elbit, que hoje é enfim, né, desde que pelo menos se instituiu o programa CISFRON, né, que é o equivalente para o Exército, né, do programa FX2, dos caças, da Força Aérea, dos submarinos lá, que o BIT se tornou uma empresa que está altamente imbricada para as Forças Armadas brasileiras. Isso tomou um impulso enorme depois da Lava Jato. Enfim, a gente pode explorar isso um pouco mais para frente para entender, na verdade, né, o que está em jogo, né, quando vamos dizer assim, esses sistemas de acordos internacionais, compras, etc., estão colocados. Agora, independente disso, uma fala dessa em público, né, enfim, desautorizando a política externa do governo em um momento bastante sensível, quando o Brasil já está há um tempo, né, tentando protagonizar alguma ação internacional de mediação ali, é um negócio desastroso, né? Enfim, eu realmente acho que
assim, minha primeira hipótese ali é de que ele usou isso como uma espécie de teste, entendeu? De assinatura de radar, para ver até onde esses caras podem ir nessa história. Porque, assim, se ele se mantivesse, como acabou acontecendo, né? Isso eu tinha absoluta certeza, assim, de que não ia ter maiores repercussões, né? Se ventilou muito de que ele próprio tinha armado uma cena, porque uma reforma ministerial estaria sendo aventada, então ele criou aquela cena para ter a desculpa necessária para, enfim, poder sair do governo por alguma razão, sei lá, mais plausível. Uhum. Eu não sei se isso vai acontecer, não, sinceramente, porque eu acho que ali, tanto ele quanto, enfim, as Forças Armadas estão numa posição muito confortável. Uhum. Ele de alguma forma atuou para, digamos assim, dar motivos aí para uma eventual saída dele do ministério. Agora, o Piero, o que me chama a atenção é o fato do Zé Múcio adotar esse tipo de postura até aqui em quase 2 anos de governo. Chama atenção porque parece que o Zé Múcio ele não sabe o que esse cargo de ministro representa no organograma institucional. Você acha que ele está de fato colocado ali no governo para ser a voz dos militares dentro do executivo? Não, ele sabe muito bem, mas a questão é assim, né? A ação dos militares nesse governo começou antes desse governo ser eleito. Uhum. Vamos falar a real aqui, né? Enfim, quando eles lá em 2021 começaram a encenar de maneira mais, vamos dizer assim, mais pública essa ideia de que existiriam 2 frentes militares, né? Com aquele episódio da demissão dos comandantes dos militares, que, enfim, um mega teatro aquele negócio, que, enfim, criou a percepção geral daquela história de que o Bolsonaro estaria humilhando, por um lado, e cooptando por outro, né, os generais. E tinham aqueles que se submetiam e aqueles que não quiseram se submeter. Né? E aí isso ocasionou, sempre em março, né? É bom lembrar que esse episódio foi, enfim, feito logo antes da movimentação dos militares, que ocorre todo 31 de março, né? Então, é absolutamente previsível, né? Alguma mudança na cadeia de comando, inclusive talvez no alto comando, e essa decisão já tinha sido tomada antes, então você teatraliza depois, sim, para confirmar um negócio que já estava rolando, e com isso eles, enfim, de certa maneira, abriram uma pinça ali, né, 2 frentes, né, onde eles já estavam se preparando para uma situação que, se Bolsonaro ganhasse, eles continuavam do jeito que estava. Se Lula ganhasse, eles tinham a garantia de ter ali uma posição de que parte das Forças Armadas estariam resistindo vamos dizer assim, aos ímpetos do bolsonarismo, né, entre aspas. É uma coisa que a gente já discutiu aqui várias vezes, mas não custa relembrar. Esse negócio foi sendo levado, e assim, e na transição de governo, né, ficou absolutamente claro como isso estava disposto como uma forma assim que ainda havia um tensionamento, tal, mas depois do negócio do 8 de janeiro, né, em que eles reportaram a noção de que a não adesão das Forças Armadas foi graças a uma vitória desse grupo que resistia, inicialmente era a chamada ala legalista, né, que inclusive rendeu homenagens por parte de certa imprensa de esquerda, que colocou as fotos dos generais legalistas em live, com o hino nacional no fundo, uma coisa bastante ridícula, né, consolidou uma certa percepção de que, no fundo, né, o Múcio também era o cara certo, né, porque ele era o cara que dava sustentação a esse grupo que estaria, vamos dizer assim, resistindo ao espantalho do bolsonarismo. Esse negócio funciona até agora, entendeu? Porque, assim, não é uma questão interessante a gente se perguntar por que raios o Bolsonaro continua aí livre, leve e solto, fazendo comício todo 7 de setembro, entendeu? Então, porque tem uma utilidade esse negócio, essa utilidade é servir de espantalho. Para quê? Né? Justamente para que esses setores se sintam bastante confortáveis
em ultrapassar todos os limites do razoável, entendeu? Em relação às suas próprias demandas. Enfim, essa é a minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida. Piero, eu queria repercutir também a fala do presidente Lula, a resposta do Lula a essa polêmica, essa situação toda envolvendo o Zé Múcio. O presidente se colocou numa entrevista que ele deu recentemente a respeito disso, e ele disse que o Zé Múcio teria ligado para ele desesperado por conta da repercussão da fala, e o Lula pediu para ele não se preocupar, o Múcio não se preocupar, porque para que ele esquecesse o ocorrido, afirmou aí que o ministro não perderia 1 centímetro da sua importância com ele por conta desse episódio. Como se diz aí no futebol, né, Piero? Parece que o Zé Múcio está prestigiado com o comandante. Como é que você avalia essa postura do presidente Lula, essa posição, essa fala do Lula em relação ao Zé Múcio? Até que ponto essa fala dele se coaduna com a realidade? O Múcio está com o cargo em risco? Me parece que é a fala de alguém que está, vamos dizer assim, ou enquadrado ou confortável nessa situação, entendeu? Se está enquadrado, a gente não sabe exatamente quais são os termos, né? Envolvem coisas que a gente só pode tentar especular, mas, enfim, não passam de uma mera hipótese ou uma teoria. Agora, se está confortável, aí a gente pode ter uma dedução um pouco mais precisa a respeito disso, porque eu acho assim, né? Também minha opinião aqui, passando uma régua, há um certo, vamos dizer assim, uma zona de conforto, de governabilidade que o Lula criou, em função também de ser, vamos dizer assim, o paladino do combate, né, ao bolsonarismo que ainda persiste, né? E para isso, né, ele precisa, vamos dizer assim, ter o Múcio nessa posição de, vamos dizer assim, de ser uma espécie de atuante dentro do governo e tal, porque vai passar a sensação de que existe uma aliança entre ele e esse grupo que saiu vitorioso, entendeu? Entre aspas, né? Dos militares em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro e que tais. Então, assim, é porque não tem restado muito, né, ao Lula em termos de política pública, a não ser, vamos dizer assim, essa posição, né, porque está enquadrado sob 1000 aspectos, né. Enfim, a gente está vendo aí toda a questão do Ministério da Fazenda, muito complicada, né, muito acuado em relação às alucinações dos gestores de mercado, né, e os outros ministérios também, enfim, e os ministérios mais propriamente petistas, que, enfim, conhecem um pouco a realidade lá de Brasília, tirando aqueles da articulação, vamos dizer assim, os que a gente pode chamar daqueles ministérios mais sociais, eles estão muito enfraquecidos, Anderson. Assim, eu converso com gente que trabalha lá e assim, tem falta de pessoal, de verba, não consegue fazer rigorosamente nada, entendeu? Porque está tudo muito centralizado, né, em algumas áreas, e defesa é uma delas, inclusive, que não tem perdido uma, né? Não sei se você reparou nisso, mas, enfim, o orçamento dos caras só cresce, né? Sim. Então, eu acho assim, sob uma perspectiva sobre a outra, ou estando enquadrado, ou estando confortável nessa situação, o que isso mostra para a gente é que esse é um governo que está vivendo um impasse. Assim, não fica claro para a gente aonde ele quer chegar, para mim, pelo menos, né? Se ele quer ser só um governo de transição para uma outra coisa, ou se quer ser um governo que realiza, de novo, algum nível de política de transformação e tal, ou é só um eco, né, do passado. Enfim, para mim, essa posição ainda não está muito bem estabelecida. Entendo, entendo. Eu tenho uma participação de um espectador nosso aqui, Piero, que eu queria trazer para a tela, parece muito pertinente. O Ronaldo Rodrigues diz o seguinte: muito mais importante do que a fala desastrosa do Zé Múcio seria o Lula vir a público e confirmar que, de fato, não negociamos com o Estado sionista de Israel. Acho que faltou uma posição do presidente em relação justamente a isso, né, o Piero, dele reafirmar essa postura dele de não fazer negócio com o Benjamin Netanyahu, né? Pode ser, mas assim, aí que você não vai fazer o negócio, o que você faz? Você suspende todos os programas que já estão em pé. Assim, olha só,
quando começou esse negócio de Israel aqui no Brasil, assim, pelo que eu levantei, assim, esse negócio começou lá na década de 90, entendeu? Quando eles produziram, enfim, o núcleo era sempre o mesmo grupo empresarial, tá? Era a Tadiran Systems, que depois virou a Ituran, que fazia aquele negócio de segurança de carro. Não sei se você se lembra disso, é que você é jovem, né? Mas existia um negócio chamado Car System, que era Sim, eu lembro bem. Um localizador para pegar carro roubado lá no Paraguai, entendeu? Que era dessa empresa israelense, mas ela foi sendo canibalizada, né, por outras, Ituran, e depois a Ituran foi canibalizada pela Elbit. Bom, esses caras produziram na década de 90, né, o embrião do Centro de Guerra Eletrônica no Brasil. O primeiro batalhão lá foi implantado pelos israelenses, né. Depois a Elbit foi crescendo aqui no Brasil em vários projetos, inclusive depois se apossando de parte do butim da Lava Jato em cima dos setores de defesa das construtoras lá, da Odebrecht e tal, se não me engano, pegou algumas coisas que foi Embraer e tal. Então, assim, ela está muito enraizada. É preciso se perguntar também, e essa é uma pergunta muito importante, quem são os representantes da Elbit no Brasil? Assim, eu não vou falar nome aqui para não dar rolo, mas assim, é muito fácil, só fazer uma busca no Google, entendeu? E você vai ver, são militares e parentes de militares, entendeu? Então o negócio está absolutamente imbricado na nossa economia de defesa, e com esse programa CISFRON, que está vigiando a fronteira lá de Rondônia até Foz do Iguaçu, e é bom se lembrar como os israelenses sempre estiveram preocupados com Foz do Iguaçu, em aquilo ser um lugar que funcionaria como uma espécie de célula do Hezbollah ali, e depois do 11 de setembro de 2001, os americanos começaram a inventar uma história de que ali, na verdade, a lavagem de dinheiro que ocorria, e muito em função do caso Banestado e tal, era dinheiro que ia, enfim, dali direto para o Oriente Médio, para financiar ações terroristas e tal. Então, assim, do ponto de vista de uma certa infraestrutura estatal, de uma coisa que corre lá embaixo, assim, sabe, bem nas profundidades, tem questões muito sensíveis que estão envolvidas nas empresas, né, israelenses, junto com as Forças Armadas brasileiras. É bom se lembrar também que a Elbit, a coisa de uns 15 anos atrás, passou por um processo, ela caiu nas malhas do FCPA, do Departamento de Justiça americano. A mesma coisa que aconteceu com Petrobras, com a Embraer antes, enfim, ela foi enquadrada pelos americanos. Então, no fundo, a gente está falando também de um sistema, entendeu? Onde os israelenses enquadram os brasileiros, os americanos enquadram os israelenses. Enfim, a gente está falando de um bloco geopolítico. Assim, para essa contra dos obuseiros, enfim, israelenses e tal, é um pedacinho mínimo do negócio, você está entendendo? É a ponta de um iceberg. Mas romper com isso significaria o quê? A adesão talvez é um outro bloco geopolítico, que é uma coisa que eu acho que assim, os militares não estão nem um pouco interessados em fazer aqui, porque eles enxergam o papel deles, né, de uma maneira completamente, enfim, alinhada, não tem nem o que dizer aí, entendeu? E eu acho assim, realmente usaram o Múcio aí para dar um recado e dizer assim, olha, a gente tá com esses caras e não abre, não tem essa, entendeu? Não tem essa. O Piero, diante desse quadro que você muito bem traçou aqui para a gente, você acha que o Brasil está condenado a ter sempre presidentes aí, presidente da República reféns das Forças Armadas, porque não me parece que o Lula ele tem autonomia justamente para lidar com o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Você acha que a gente está condenado a passar por essa situação para sempre ao longo dos próximos anos? Condenado talvez seja a palavra certa, né? Pega bem no ponto. Porque, assim, o que eu vejo, e a minha hipótese, enfim, que eu, Rômulo e outros, os problemas, é que, enfim, isso não é só
vamos dizer assim, a tutela militar pura e simplesmente. É um esquema em que burocracias do Estado são estáveis, a juristocracia, militares, as duas mais, né? Vamos dizer assim, os dois polos fortes desse negócio, realmente produziram um esquema que não só Lula, mas, enfim, a ideia é que qualquer um que entre daqui para frente tenha muitas restrições, porque está pendurado em 1000 esquemas que esse pessoal armou como uma infraestrutura estatal. Veja, isso não é uma teoria da conspiração, não. Enfim, é um modo de operação do Estado que já está bem estudado, porque tem um padrão, entendeu? Internacional que se estabeleceu assim. Isso não é uma coisa exclusiva daqui do Brasil, entendeu? Isso foi um modelo traçado desde os anos 50, começou lá nos Estados Unidos, e se solidificou lá mesmo, entendeu? Agora, que tipo de governo entra aqui e ali, a questão das conveniências, se isso mexe com grupos de interesse diferentes dentro do Estado, essa luta entre setores estatais, né? E mesmo quando você pensa, né, que o STF age puxando para um lado, os militares para o outro, né, e se isso é parte de um acordo mais tácito ou não, aí são outras questões que de uma complexidade também que a gente nem tem tempo para discutir aqui. Mas eu acho assim, existe uma ideia, e isso está muito claro, eu acho, sabe, de que os governos hoje e daqui para frente tendem a ser mais limitados por uma série de constrangimentos, que são de várias naturezas, né, que vão da natureza legal, infralegal, né, enfim, do sistema jurídico, até quem está pendurado em dossiê, sei lá eu, entendeu? Que é um problema também a ser pensado, né? Enfim, coisas que vazam de vez em quando para a imprensa, mas a gente não chega a ter a real dimensão desse negócio aí. Então, assim, eu acho que é triste a situação, porque, enfim, de fato, vamos dizer assim, é um achatamento da democracia, ou do que a gente concebia como democracia, pelo menos eu idealizava como democracia. Fica uma situação muito complicada, né? Porque, no fundo, a gente pensa, porra, para que a gente vota, afinal, né? Essa ideia de democracia burguesa que está consolidada aqui no nosso país. Ô, Piero, você citou essa questão do judiciário, e isso me chama muita atenção, porque falou-se lá que a partir do 8 de janeiro, a turma lá das Forças Armadas que esteve envolvida com aquela tentativa de intentona lá em Brasília seria implicada, enfim. Me parece que o que a gente tem, na verdade, em relação a esse processo, no que diz respeito aos integrantes das Forças Armadas, é que a gente caminha aí para mais um acordão, como se deu lá depois da ditadura militar. Você acha que a gente caminha de fato para isso, Beiro? Você acha que os militares que estiveram envolvidos lá naquele episódio do 8 de janeiro vão passar impunes ou vão ser escolhidos aí 1, 2 ou 3 ali, bodes expiatórios para serem punidos e vida que segue? É o que aconteceu, eu acho já, né? Por enquanto, essa é a demonstração. Pegaram os manés, entendeu? Ali, uma aplicação da lei completamente desproporcional, enfim, eu acho, pelo menos, enfim, né? Uma coisa meio estapafúrdia, um processo que está totalmente problemático do jeito que é conduzido. Se ele fosse um processo transparente, ia dar muito menos margem para essa direita estúpida ficar, enfim, alavancando os problemas que o judiciário está produzindo, entendeu? Mas, efetivamente, o assunto morreu, né, Anderson? Assim como eu acho que esse assunto do Múcio, entendeu? Assim, quem mais está falando isso? Eu e você agora, entendeu? Manuel, enfim. Assim, se de fato for ter reforma ministerial e tal, aí alguém pode até dizer, foi isso e tal, mas, assim, talvez não. Assim, daqui 2 semanas, ninguém esqueceu isso, entendeu? Parece que se naturalizou esse tipo de postura, né, Pedro? É bom lembrar, assim, né? Assim, quando foi ministro do Lula que falou a respeito de foto do Herzog, lá atrás, não durou uma semana,
entendeu? Assim, é aí que a gente vê a desproporção completa da coisa, sabe? Então, eu acho assim, né, tá meio na cara que eles são intocáveis, né, no fundo, porque eles se estabeleceram num patamar muito sólido, por conta da estratégia desenvolvida, né, do pré ao pós Bolsonaro, né, o que me espanta, né, diante de tudo isso, ter gente ainda que fala como eles são burros, estúpidos, que não pode ser, que enfim, eles não pensam, que assim, né? Então é preciso pensar que tem alguma coisa errada com a gente, então, né? E com a esquerda toda em geral, porque se esses caras são estúpidos, mas estão ganhando do jeito que estão, por que a gente não consegue botar mais do que 500 num 1º de maio na rua, entendeu? Tem alguma coisa muito errada aí, em termos de jogo de forças, né? E eu acho que, enfim, é uma situação que precisaria muito trabalho, entendeu? Para conseguir, eu não digo nem reverter, porque eu acho que essas alturas está muito difícil, mas pelo menos botar esses caras na mesa para sentar e negociar, dizer assim, ó, vocês têm algo a perder, entendeu? Então, recua um pouco aí, porque está demais esse avanço, e vamos parar com o avanço das fronteiras, entendeu? Que só vão para uma direção. Não é possível um negócio desse. É bem por aí. Piero, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez para bater esse papo no Faixa Livre. Muito obrigado por novamente você se dispor a fazer esse diálogo com a gente e, ao que tudo indica, a gente vai ter muito assunto para conversar ainda em relação aos militares ao longo dos próximos tempos e a gente conta aqui com as tuas análises a respeito desse tema. Obrigado pela tua presença mais uma vez com a gente, viu, Piero? Um bom dia para você. Eu que agradeço, Anderson, para você também e para os ouvintes, quem vê também. Obrigado. Obrigado, Piero. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Piero Lerner. Piero Lerner, Piero Lerner é cientista social, professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e pesquisador no Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, falando sobre a situação dos militares aqui no nosso país, aquela fala lamentável do Zé Múcio, repercutindo, inclusive, o que o Lula falou depois daquilo que o Zé Múcio trouxe aqui no nosso país. Gente, antes de eu chamar o nosso próximo entrevistado, está aqui aguardando rapidamente, eu preciso fazer aquela lembrança que eu faço para vocês de maneira costumeira. A importância de vocês seguirem aqui o nosso canal, se inscreverem